Esse aqui tá certo? Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cida. Para aqueles que estão vindo a primeira vez à nossa casa, sejam muito bem-vindos. Jesus os abençoe e que vocês possam encontrar o acolhimento necessário que veio buscar. Eu queria dizer do bazar que nós fizemos aqui, para aqueles que, mais uma vez, reforçar, para aqueles que contribuíram para o bazar, que foi um sucesso, graças a Deus, muito bom mesmo. Nós vamos fazer outro bazar, mas não vai ser aqui na casa, vai ser dia 18, vai ser o próximo ao Bom Quiô, tá? Um pouquinho longe, mas no outro mês nós faremos outro bazar aqui na casa. Queria agradecer a todos que contribuíram, certo? Bom, acho que de recadinho do coração é só, né? Não tem mais nada. Então tá bom. Então vamos nos acalmando, nos acelerando. Aqueles que sentirem à vontade podem fechando os olhos. E vamos mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus. E vamos imaginando saindo dele as energias benéficas e que essas energias venham direto ao nosso coração. Vamos assim, agradecendo o nosso mentor individual, esse querido companheiro que se comprometeu junto a Deus de nos auxiliar nessa jornada terrena e que muito se alegra por estarmos aqui mais uma vez. Vamos agradecendo a Maria, nossa mãe espiritual, que ela possa estender os seus braços de amor e nos envolver num abraço carinhoso, aquecendo os nossos corações, fazendo com que possamos, por alguns instantes, deixar os nossos problemas, as nossas preocupações e assim nos sintonizar com a espiritualidade amiga, dirigente desta casa, dirigente destas tarefas que aqui são realizadas hoje. Para que nós possamos, Mestre Jesus, aproveitar esse momento que é só nosso, esse momento de paz, onde todas as dores, todas as preocupações serão amenizadas, para que nós possamos ser fortalecidos com a reflexão que o Teu Evangelho vai nos trazer na noite de hoje. E assim, Mestre querido, com o nosso coração cheio de gratidão, nós vamos te pedindo a permissão para iniciar a reflexão desta noite com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal por toda eternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, infelizmente, nós estamos sem nosso companheiro de novo, né, da musiquinha, mas semana que vem ele está aí, se Deus quiser. Mas ele está no nosso coração, presente no nosso coração. E no CD. Oi? E no CD. E no CD também. Tá certo que não é a mesma coisa da presença, mas, né, pelo menos quebra um galho. Bom, a nossa reflexão desta noite
Ela está no Evangelho de João, no capítulo 8, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma das frases mais conhecidas dentro do Evangelho. E parece incrível, mas ela só está no Evangelho de João. Nenhum outro evangelista reproduziu esta fala de Jesus. Dentro do Evangelho tem algumas passagens que faz menção a esta frase, mas nós só vamos encontrá-la dentro do Evangelho de João. E esta frase, ela foi dita no momento em que Jesus conversava com os doutores da lei. E ele disse exatamente isso para eles, porque eles estavam falando de liberdade, estava falando de escravidão e de conhecimento. Porque os fariseus, eles eram muito apegados às coisas materiais. Eles davam uma importância muito grande a poder, às posses, a status. E Jesus foi levar essa passagem para que eles raciocinassem o quanto eles eram escravos desta situação. Mas eles, por ser tão apegados às coisas da matéria, eles não entenderam. Aí Jesus se aprofundou mais nessa reflexão, quando viu que eles não tinham entendido o que ele queria passar. E nessa profundidade de reflexão, Jesus explicou para eles que não estava falando de escravidão externa, do julgo de um sobre o outro. Ele estava falando de escravidão interior. Ele estava se referindo às atitudes, aos apegos materiais, ao egoísmo. Que aquele que é egoísta, é materialista, ele é um escravo de si mesmo. Mas, infelizmente, nesse momento, os fariseus ainda não deram ouvido, não conseguiu entender o que Jesus queria dizer. Tanto é que eles disseram: mas como? É louco. Vim falar de escravidão, não somos escravos, somos homens livres. Nós vamos e voltamos, fazemos o que queremos na hora que queremos. Como ele está dizendo que nós somos escravos? Eles não conseguiram entender que a verdade que Jesus estava citando era a verdade das leis divinas, que é a verdade que nos liberta das nossas paixões terrenas, das nossas paixões materiais, dos nossos apegos a coisas materiais, a sentimentos, a pessoas. Era isso que Jesus queria dizer. Mas vendo que eles não entendiam ainda, Jesus disse uma outra frase muito conhecida: que vejam aqueles que tenham olhos de ver e que ouçam aqueles que tenham ouvido de ouvir. Jesus saindo, terminando o dia dele, as pregações que ele fazia, ele percebeu que os seus discípulos também, entre alguns deles, também não tinham entendido direito o que ele quis explicar para os fariseus. Porque os discípulos de Jesus foram espíritos preparados para preparar a vinda do Cristo, mas não eram espíritos
Jesus evoluidíssimo que entendia tudo que Jesus falava. Tanto é que Jesus falava, como ele falou nessa frase, por parábolas. Ele usava as coisas do cotidiano, as coisas simples que as pessoas conheciam, para poder se fazer entender, tanto pelos doutores da lei, quanto pelas pessoas mais simples. E Jesus, percebendo isso, ele se reuniu na casa de Pedro, de Simão Pedro, para poder esclarecer o que tinha ocorrido e falar também das andanças deles durante o dia, dos fatos ocorridos. E o principal objetivo era esclarecer os seus discípulos. E por que Jesus se preocupava tanto em esclarecer os discípulos se os discípulos andavam com eles diariamente? Porque Jesus sabia que ele não estaria aqui muito tempo na terra. E ele precisava preparar os seus discípulos para dar continuidade na divulgação do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Então ele se reuniu na casa de Simão Pedro, e entre eles estavam os discípulos, os familiares e os amigos mais próximos. E foi aí que foi implantado o primeiro culto cristão no lar. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o culto cristão no lar, ou o evangelho, como a gente diz, é criação do espiritismo. E não é, foi Jesus que implantou. Tanto é que depois foram formados grupos. O primeiro grupo foi formado por Paulo e Ananias, e eles saíram levando o evangelho nos lares, divulgando o evangelho de Jesus nos lares. Esses grupos foram só aumentando. À medida que foi aumentando, eles deixaram de fazer o evangelho nos lares e passou a fazer publicamente. Mas hoje nós não vamos falar do evangelho. Foi só um adentro para entender o porquê da questão de Jesus fazer questão de esclarecer os seus discípulos. O motivo que ele queria que eles levassem o evangelho dentro do conhecimento exato, dentro bem correto, bem preciso, assim como ele passava. Nós vamos voltar agora lá na casa de Pedro, quando eles foram fazer essa reunião que Jesus queria esclarecer o fato lá dos fariseus. Quando eu estava estudando essa passagem, eu me lembrei de quando a gente vai para a escola e que a gente não entende alguma coisa e todo mundo fica caladinho, a maioria não entendeu, esperando o mais corajoso para perguntar para o professor como é que não entendeu. Isso acontece muito, né? Principalmente quando a gente é criança. Foi outro dia, né? Mas tudo bem. Então, nessa reunião tinha várias pessoas. Mas quem fez a pergunta para Jesus? Simão Pedro. Porque ele era um discípulo que mais se afinizava com Jesus, que mais estava presente nas pregações de Jesus. E aí Pedro olha para Jesus e pergunta: mestre, o que é a verdade? Porque Pedro também estava pensando igual aos fariseus. Pensava, mas nós somos livres. Eu faço o que quero, vou onde quero, a hora que eu quero. Não entendi o que o mestre quis dizer. Entendeu a importância do esclarecimento de Jesus na divulgação posterior do Evangelho? Porque se Jesus não esclarece, como que depois da partida dele, Pedro seria um divulgador do seu Evangelho?
se ele não tinha entendido essa passagem no sentido figurado. Jesus então vai contar uma história, não só para Pedro, mas para todos que estavam presentes. E essa história ela está no livro Jesus no Lar, tá? Do Chico, pelo espírito de Neio Lúcio, que diz o seguinte, eu vou ler a história para vocês e a gente comenta depois. Numa caverna escura, aonde a claridade nunca surgia, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento leproso? Chorava, bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, lhe enviou a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O primeiro socorro ele já recebeu. O infeliz consolou-se de algum modo, mas breve tempo voltou a lamuriar. Isso é nós, hein? Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta, falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, chamava em desalento. Condorido, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Já vai 3 socorros. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora a abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse, gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Aí pegou, hein? Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da liberdade, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu espavorido, em busca de outra furna, aonde conseguisse esconder a própria miséria. Só então o reconhecia. Essa lição que Jesus trouxe para Pedro
diz o seguinte. Ele vem falar da liberdade, da escravidão. Ele vem esclarecer que a liberdade está dentro de nós mesmos. E a escravidão também. Quantas das vezes estamos passando por problemas difíceis, ele fala, a caverna escura aqui são as provas que a gente passa na vida. E a gente se fecha no mundo de lamentação, de lamúria, de reclamação. E a gente acha que Deus não nos ajuda. Porque entramos numa sintonia tão ruim que nós não percebemos tantas oportunidades que Deus nos concede, tanto auxílio que Ele nos manda, para que a gente consiga sair daquela situação, ou se tiver que passar por ela, que se fortaleça. E o que Ele manda ao nosso socorro? Primeiro, que quando a gente reencarna, eu falo que a pior missão do espírito é ser mentor. Aí vem o pobre que vem guiar nós na terra, nos incluindo a caminhos bons. E a gente nem dá ouvido. Quando começam as dores, as dificuldades, a gente lamenta. Aí aparece alguém que fala, vamos em tal lugar assim, que lá você toma um passe, você melhora, aí você vem. Aí acha que vai ficar curado, que nunca mais vai ter problema. Aí você sai fortalecido daqui a pouco você começa a lamentar de novo. Você vê, ele vai mandando as oportunidades e vai dando a oportunidade da gente buscar esse conhecimento. Quando ele fala na frase buscar a verdade, é buscar o caminho correto, é a retidão de comportamento. É nos perguntar no dia a dia, o que eu fiz hoje é de uma conduta correta? Ou é baseado no orgulho, na vaidade, na prepotência? Porque quanto mais conhecimento, quanto mais oportunidade nós temos, mais responsabilidade nós temos. E a liberdade usada sem esse discernimento, ela é escravidão. Porque nós ficamos escravos de nós mesmos. Escravo da lamentação, escravo do apego às coisas materiais. Eu lembro quando criança, minha mãe dizia o seguinte, a gente não pode viajar porque eu tenho que ficar tomando conta da casa. Gente, se o ladrão tiver que entrar, que Deus abençoe que ele entre sem eu estar lá. E outra coisa, vamos embora, vai ficar tudo, não levamos nada. Então, que nós saibamos olhar para nós mesmos. A reflexão de hoje é Jesus nos convidando para que nós possamos buscar em nós os motivos do nosso sofrimento, os motivos das nossas dificuldades. E se não encontrarmos nesta vida, coisa que eu acho difícil, porque motivo a gente tem um monte, né? Se a gente for ver, eu não posso, eu estou sofrendo porque eu estou sem dinheiro, apego material. Eu estou sofrendo porque o filho foi embora, apego à pessoa, apego à casa. Eu não auxilio, eu não faço a caridade, egoísmo. Então é só buscarmos em nós mesmos essa verdade que Jesus fala. E a verdade está nas leis divinas. E a liberdade
está no cumprimento dessas leis. Seguir na risca como Jesus pede, nós sabemos que ainda não conseguimos. Mas temos que nos esforçar todo dia, um pouquinho. Toda vez que formos reclamar, porque está chovendo muito, aí para a chuva faz um calor, nossa, mas hoje está quente. Olha só. Mas a gente esquece que a chuva ela é necessária. Senão a gente não come, senão a gente não tem energia, a gente não toma banho. Mas a gente reclama dela. E aí faz sol. A gente reclama do sol. E aí Deus deve olhar para nós e falar assim, o que farei com esses filhos? E aí a gente sofre desnecessariamente. Então que nós possamos avaliar a nossa conduta, a retidão da nossa conduta. Porque a gente entender e ter olhos para ver, como diz Jesus, para quando vem o auxílio. Porque senão Jesus vai mandar o auxílio 500 vezes e nós não vamos ser amparados, porque nós vamos fechar os olhos. E vamos fazer que nem o sujeito lá da caverna. Quando ele viu a verdade, porque ele achava que ele era o bambambam, que ele era forte, tinha um corpo musculoso. E ele reclamava porque estava preso. No dia que a verdade veio e mostrou a ele que ele era um doente, que o corpo dele estava apodrecendo, ele, em vez de aproveitar a oportunidade dessa verdade, desse momento, desse amparo, ele preferiu fugir, procurar uma outra caverna para continuar lamentando. E aí temos a capacidade ainda de dizer que Deus não nos ouve. Então que nós possamos analisar a nossa conduta. Primeiro vamos analisar as nossas dificuldades. E vamos analisar o que nós temos contribuído para que essas dificuldades permanecessem. Ou, se elas tiverem que permanecer, o que eu estou fazendo que eu não estou forte para entender que Deus não permite que nenhum filho sofra sem o merecimento, sem um aprendizado. Essa é a nossa reflexão da semana. Que nós possamos olhar para nós mesmos. Em vez de culpar o outro. Eu vi uma pequena passagem nos meus estudos que eu achei muito interessante. Que Adão chegou para Deus e disse para Deus o seguinte, que ele tinha pecado, a culpa era da Eva que tentou ele. Aí a Eva chegou para Deus e disse o seguinte, que a culpa era da serpente. Você vê que cada um quer jogar a responsabilidade do seu sofrimento em cima do outro. Sabendo nós que a responsabilidade é nossa. E se não fizemos nesta vida, nós fizemos em outra. E a gente, quem é que quer voltar de novo com os mesmos problemas? Eu não quero. Né? A gente tem que se esforçar para que a gente possa, nessa, viver melhor. Porque em lugar nenhum Jesus disse que nós teríamos que ser tristes. Nós teríamos que ser fortes. Porque o amparo dele sempre vem. Mas se lamentarmos, não tem jeito. Vamos continuar naquela montanha russa, né? Na roda gigante, né?
Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo, do sofrimento, você reclama. Aí a espiritualidade vem, ampara, você vem no centro, toma um passo, revigora, vai para casa, faz tudo errado de novo. Aí sofre de novo. Aí você fala, não, aquele centrinho ali é fraco. O passo deles não funciona, não. Mas não é verdade? Sendo que a responsabilidade está aqui. O acolhimento, o que a gente recebe no passe, é as oportunidades que Deus está nos enviando para nos fortalecer, para sairmos dessa caverna. Então, que nós possamos pensar nessa reflexão, para começar a mudar pequenas coisas, devagar, porque a gente sabe que é difícil, mas que cada dia a gente possa olhar para nós mesmos e dizer, hoje eu fui melhor nisso. Nem que seja naquele tropeção que você não xingou, você já foi melhor. Que nós possamos então pensar bem em tudo que nós ouvimos e nos esforçar para colocar em prática. Então vamos assim, fechando os nossos olhos novamente, sentindo o abraço amoroso de Jesus, nos fortalecendo por mais uma semana. Vamos agradecer a Ele por essa semana abençoada que nós passamos e por essa oportunidade maravilhosa desta semana que estamos vivendo. Vamos agradecendo os nossos mentores que nos trouxe até aqui hoje. E vamos pedindo a Jesus que nesse momento Ele possa tirar do nosso coração os melhores sentimentos que tivermos. E que possa ser transformado em energias, em vibrações de amor, de amparo, de cura, em favor de todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento, ou aqueles que ainda se encontram cegos e aprisionados nas ilusões, nas paixões terrenas, nos vícios. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerra. Que a paz do Mestre Jesus, através da espiritualidade, possa envolver e formar uma cúpula de luz em cima de cada país, em cima de cada governante, envolvendo para que tenha boas decisões. Vamos vibrando pela nossa caixinha de vibração, pedindo ao Mestre que, através dos irmãos queridos, responsáveis, possa levar a todos os nomes que aqui se encontram muita luz, muita paz. E que possa envolver também as mãos generosas que trouxeram esses nomes. E nesse momento nós vamos pedindo ao Mestre que envolva o nosso lar. Vamos mentalizando a nossa casa, pedindo a Ele que essa energia que circula nesse momento possa envolver a nossa casa, para que quando nós retornarmos aos nossos lares, possamos encontrar em equilíbrio, em harmonia, e se porventura, Senhor, não encontrarmos, que nós possamos levar este equilíbrio através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. E assim, Mestre querido, grato que estamos, pedimos a Tua permissão, Senhor, para encerrar a reflexão desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E assim seja. Graças a Deus.